Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para, junto com os irmãos, fazermos um devocional escrito pela irmã Joyce Porto, chamado Deus Ouve a Oração. Ele foi escrito para compor o manancial que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e que tem meditações diárias, sempre baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. O objetivo do manancial é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Não que você não possa fazer o seu devocional sozinho, você pega a sua Bíblia lá, fala, vou ler a palavra, ora, escolhe uma mensagem e lê. Mas o manancial é bacana porque ele dá uma direcionada na gente e a gente acaba sendo edificado, tá bom? Mas fique à vontade. Bom, eu não escrevi o texto, quem escreveu o texto foi a irmã Joyce. O que eu vou fazer então? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe para que o nosso devocional seja realmente para a nossa edificação. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos que Tu nos ensines aquilo que precisamos aprender, que realmente o nosso coração e a nossa mente seja voltada para compreender as Tuas coisas e para aplicá-las na nossa vida. Obrigada por tudo, obrigada pela oportunidade de manusearmos a Tua palavra com liberdade. Perdoa-nos, Senhor. É o que te pedimos. Amém. Bem, irmãos, então, vamos lá. 1 Reis 17, versículos 17 a 24. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e, por fim, morreu. Disse ela a Elias: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a essa viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, por favor, permita que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora eu tenho certeza de que você é um homem de Deus e que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Amém? Bom, o versículo escolhido foi o 22, que diz: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. A irmã Joyce vai dizendo aqui que depois de um grande milagre que a viúva recebeu, porque tinha obedecido a Deus, agora ela estava enfrentando uma grande tragédia. O menino dela adoeceu e morreu. Eu sei que a maioria dos irmãos tem grande afinidade com a palavra de Deus, conhecem tudo, né? Tem irmãos que falam: eu já li a Bíblia várias vezes. Mas eu peço aos irmãos que tenham um pouco de paciência, porque tem aqueles irmãos que não estão tão familiarizados. E então aqui eu gostaria de dar uma relembrada, só para que o nosso texto de hoje não perca o contexto. Então, o que acontece? Elias, no começo desse capítulo que a gente acabou de ler, do capítulo 17, ele faz uma profecia para o rei Acabe. Então, já tinham vindo vários reis, né, para reinar em Israel, e o Acabe era o 38º, e ele não fez coisas boas, ele fez coisas que desagradavam a Deus. Então, o que Deus falou para Elias? Uma profecia para ele falar para o Acabe. E o que ele falou? Ele disse assim: ó, tão certo como vive o Senhor de Israel a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordene. Ora, o Acabe não ficou contente com nada disso. E Deus, para proteger Elias, falou assim: ó, chispa daí. Disse assim: vá para o leste, esconda-se lá no riacho de Querite, porque eu vou dar um jeito de levarem alimento para você. E Elias fez o que o Senhor tinha mandado para ele fazer.
E o que aconteceu? Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, não havia chuva de jeito nenhum, não caía uma gota. Aí o que Deus falou para Elias? Ó, vai agora para outro lugar, vai morar em Sarepta. E lá ele encontrou uma viúva. Deus falou para ele, ó, eu dei uma ordem para a viúva que mora lá, para ela te dar alimento. E o Elias foi para lá, foi para Sarepta. E quando ele chegou no portão da cidade, ele viu a viúva, ele logo reconheceu que era a viúva de quem Deus tinha falado. Aí ele fala para mim, você pode me dar um pouco d'água e um pão, né? Porque eu tô com fome. Aí ela disse, não, não tem como. Eu só tenho um pedaço de pão em casa e só tenho um pouco de farinha que tem lá na vasilha. Tô pegando aqui esse pouquinho aqui de graveto para a última refeição. Depois eu e meu filho nós vamos morrer de fome. Aí ele falou para ela não ter medo. Faz o que eu acabei de dizer. Faz o pão para mim, me dá água, pão. Depois usa o resto para preparar uma refeição para você e para o seu filho. E aí ele fez uma profecia. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Olha que maravilha. Então este é o contexto do que nós vamos ler agora. Então a mulher fez, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo isso durou, mas fala que depois de um tempo o filho dessa mulher morreu. Então já não bastava ela ser viúva e agora ela tinha perdido o filho também, né? Então agora sim podemos voltar ao manancial e continuar. Que depois desse grande milagre na vida da viúva, porque ela obedeceu a Deus, alimentou Elias, aconteceu a tragédia. O menino dela ficou doente, morreu. Eu imagino que ela deve ter ficado muito assim, enlouquecida, né? Porque no começo ela recebeu um grande milagre de Deus. Não faltava azeite na botija e não faltava farinha para ela fazer pão. Que é a coisa que te dá mais confiança. Não tinha falta de alimento nunca para ela. E ela via que a mão de Deus só estava sobre a casa dela. Mas aí, poxa, já tinha morrido o marido. E agora morre o filho. Aí ela já ficou, será mesmo que Deus está me abençoando? Será que eu sou uma pessoa que sob a proteção de Deus? E a dor assim, da decepção foi agravando mais e mais, né? Aí talvez ela pensasse, né? Como pode ela... Porque a gente também chega a essa conclusão, né? Que foi canal de Deus, que Deus escolheu para salvar a vida de Elias, dando alimento para ele. Como pode ela sofrer uma perda dessa, né? A gente fala, não. Tinha tanta gente lá para morrer, tinha que morrer justo o filho da viúva. A viúva que estava ajudando o profeta. Aí o que ela fez? Ela foi lá para Elias e falou, abriu o coração. Olha o que aconteceu. Meu filho morreu. Aí qual é a conclusão que a gente chega, irmãos? Que diante de causas impossíveis, só tem uma pessoa que pode nos ajudar. É o Deus do impossível. Só Ele pode soprar o sopro novo na situação que a gente está vivendo. Naquilo que a gente acha que não tem solução. A doença e a morte desse menino serviram para que Deus tivesse a glória revelada, né? Que se fosse revelada a beleza da súplica ao Senhor. Elias foi, falou com Deus, orou, explicou o que estava acontecendo e o Senhor ouviu, né? Às vezes a gente ora e Deus não responde positivamente às nossas orações. Ele não responde do jeito que a gente gostaria que ele respondesse. Mas a gente tem que se lembrar que em todo tempo a gente tem que ter confiança de que a gente pode levar as nossas demandas, os nossos pedidos, as nossas angústias, a gente pode levar tudo para Deus, porque Ele ouve, irmãos. E o que Elias pediu para Deus? O impossível. Porque se você olhar, se você ler, se você reparar, antes dessa ressurreição aqui,
Não tem um morto que tinha vivido de novo nas escrituras. Ninguém tinha ouvido falar de morto que ressuscita. Mas isso não impediu Deus de se revelar e devolver a vida para aquele menino, né? E o que acontece? Elias foi falar com Deus porque ele sabia que podia encontrar em Deus o refúgio. E do mesmo jeito, meus irmãos, a gente é desafiado todos os dias a buscar o Senhor e confiar na sua soberania, no seu poder, na palavra dele. Deus, ele ouve a gente e ele tem propósito para qualquer coisa que aconteça, não é bagunçado. Deus não faz as coisas como a gente, ele sempre tem propósito, ele sempre tem um propósito para nós. Por quê? Porque apesar da gente muitas vezes não compreender, Deus sempre vai agir para o nosso bem. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Levemos nossos pedidos a Deus com confiança de que Ele vai nos ouvir. Olha, irmãos, eu termino dizendo que o abraço é um encontro de dois corações. Só não dá certo em reino de porco-espinho, mas para nós que sabemos que Deus ouve a oração, sim, o abraço dá muitíssimo certo. Por isso, vou deixar aqui meu abraço de ursa. Irmãos, lembrem-se também de Salmo 73, versículo 26. Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Eu me despeço agora com a palavra de ordem que diz: confia em Jesus.